A gente até leu esse versículo
capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Timóteo 4, 7 e 8, diz assim: mas rejeitada as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal, estou lendo errado aqui, está ali no telão, né? Deixa eu ler no telão. Estou lendo o primeiro. Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Mas o que é para frisar, combati o combate, guardei a carreira, guardei a fé. Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pode se sentar. Domingo passado a gente falou sobre esse guardar a fé. Nós falamos em vários aspectos da fé: a fé salvífica, a fé como dom de Deus, e também falamos sobre a fé como doutrina bíblica, a fé como os princípios bíblicos ensinados por Cristo em sua palavra, por Deus entregue em sua palavra, inspirada dos apóstolos, dos profetas e os demais que escreveram. Então, quando a gente vê Jesus falar para os seus discípulos: aquele que ama o Pai, guarda os meus mandamentos, é a mesma questão aqui, guardar. Então, guardar a fé, combati o bom combate, guardei a fé, está falando de guardar as crenças entregues pela Escritura Sagrada, as crenças que Deus nos revelou pela Escritura Sagrada. Então, quando Paulo prestes a morrer, ele fala: combati o bom combate, guardei a fé, é porque ele falou: olha, eu recebi uma fé, eu recebi uma orientação bíblica, eu recebi uma sã doutrina, eu recebi uma palavra revelada de Deus, e eu guardei essa palavra. A minha vida cristã foi conduzida por essa palavra. A vida minha nessa terra foi conduzida por essa palavra. Então, aqui a fé está ligada com o princípio de guardar e viver a palavra. A fé não pode ser somente intelectual. Eu chego na igreja ou estudo em casa a Bíblia, conheço tudo, mas fica só no campo intelectual. Isso não é a fé bíblica. Nós lemos semana passada que a fé sem obras ela é morta. Então a fé é para ser vivida. E essa fé aqui é algo que Deus nos entregou, como amar o próximo como a ti mesmo, como amar a Deus acima de todas as coisas e muitas outras coisas. Então essa é a fé que foi nos dada também. Nós recebemos essa fé, entendemos ela, e por isso a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Por quê? Entendendo aquilo que foi nos entregue, eu posso viver aquilo que nos foi entregue. Então a fé não é algo que eu imagino algo aleatoriamente e agora eu tenho fé. Não. A fé bíblica, a fé para os cristãos é algo recebido, foi entregue. É uma fé que nos foi entregue por sangue, por morte. Muitos morreram para nos entregar essa palavra. E muitos sofreram muito, mesmo sem morrer, para nos entregar essa palavra. Essa palavra já foi até algo de quem a lesse em sua língua
Hoje nós podemos ler em português, podemos ver de todas, praticamente todas as línguas, tem uma Bíblia na sua linguagem. Mas houve um tempo que quem traduzisse a Bíblia para entender a fé, eles poderiam ser presos e até mortos como hereges. Mas hoje não, hoje nós podemos abrir a Bíblia, as Escrituras, ler, estudar, entender, para saber o que eu vou viver. Mas o inimigo sempre na história tentou encobrir a Bíblia, a palavra de Deus, das pessoas com distorções ou dessa forma, perseguição a ponto de não poder traduzir para a própria língua do povo. Então era lido em latim, o povo não entender. E quem ali tentou traduzir a Bíblia, eles perseguiram, né? John Hus, Wycliffe. Então a gente vê na história importante dessa escritura sagrada, e ela é a base da nossa fé, ela é o fundamento, ela é a base, é o firme fundamento do cristão. E por isso nós temos que zelar bem, entender bem aquilo que Deus nos entregou. Porque nós falamos no domingo passado o quê? O que a gente estava comentando? As pessoas trocando fé por pensamento positivo. E nós estudamos aqui a primeira parte do sermão, estudamos e entendemos que fé é uma coisa, pensamento positivo é outra. Fiz um desafio para os irmãos, pergunta a maioria dos pastores, pergunta os líderes, o que é fé? Você vai ver que a maioria vai definir para você o pensamento positivo, mas não vai definir o que nós estudamos aqui como fé. E tudo que estudamos foi dentro da Escritura, com sua exposição fiel. Então, por que eles definem como pensamento positivo? Nós entendemos que há uma fé teocêntrica e a antropocêntrica. A fé antropocêntrica é uma fé que agrada o homem, porque o homem é o agente da vitória através dessa fé. O homem que conduz o que ele quer alcançar por essa fé antropocêntrica. Então, por isso que a gente vê algumas igrejas, as pessoas levantam a mão e falam: eu determino tal coisa, eu determino, eu declaro, eu profetizo. Isso tudo é chamada a palavra da fé em alguns movimentos que levantaram essas heresias. Mas a fé teocêntrica, ela é fiel a Deus, voltada para Deus. Ela é consciente da soberania de Deus. Então a consciência da fé verdadeira nos traz a clareza do cristianismo verdadeiro também. E por isso, muitos hoje enganados, lembra que a gente falou? A pessoa só é enganada por algo que é parecido. E o diabo não é bobo, ele é esperto. Falou algo parecido o que foi dito por Deus para Adão, e além enganou Eva. Falou algo parecido, enganou ela, achou que era a mesma coisa. E nós vamos ver pessoas serem enganadas. A gente falou falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores, que pregam heresias. Nós falamos que o diabo primeiramente usa a boca da serpente, hoje usa a boca dos homens para enganar, para distorcer a verdade. E qual que é a forma de não cair no engano? Qual que é a forma para que eu não venha a ser iludido pela serpente? E hoje a serpente está na boca dos homens. É conhecendo a base da fé. É conhecendo a fé verdadeira que nos foi entregue. Deus nos entregou a fé verdadeira, e ela está nas Escrituras. Por sua graça maravilhosa, Ele nos entrega a verdadeira fé. E vamos ver isso lá em Judas agora. Judas,
só tem um capítulo, Judas, né? A partir do versículo 2. Judas, a partir do 2. Pode ser a partir do 3. A partir do verso 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Olha só, Judas, o irmão do nosso Senhor Jesus, ele fala: irmãos, amados, procuro eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum entre nós. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele está falando de uma guerra, uma batalha. Há uma fé que foi dada aos santos. Quem é os santos? São os salvos, os justificados por Jesus Cristo, pela graça. Mas olha o termo que ele usa, e lembrando, o irmão de Jesus usa guerra para permanecer na verdadeira doutrina, para batalhar, para permanecer na verdadeira palavra, porque ele sabia a distorção. Ele falou: olha, a gente já antecipou que viriam esses homens com dissoluções, negando o próprio soberano Senhor. Vocês, não sei se já perceberam, mas as pessoas têm mudado o cristianismo, as pessoas têm mudado a palavra e feito uma religião antropocêntrica, onde tudo é voltado para o homem. Por isso que as pessoas falam assim: não, eu não vou naquela igreja porque eu não gostei daquele culto. Eu não vou porque eu não gostei daqueles louvores. Eu não vou porque eu não gostei da pregação. Eu não vou porque eu gosto de igreja assim, se ela tiver iluminação, fumaça, se ela tiver muita revelação. Porque a realidade que nós estamos vivendo no tempo, que as pessoas foram induzidas a virem à igreja para que o culto agradasse elas. O culto é oferecido às pessoas. O que eu vou fazer para arrastar uma multidão para a minha igreja? O que eu vou fazer para as pessoas irem ao culto e gostar daquele culto? E nunca, biblicamente falando, nunca o culto foi feito para agradar eu, você ou qualquer um aqui dentro, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, soberano Rei dos céus e da terra. Só que as coisas têm sido mudadas. Olha, se mudar a fé, tem como? Se há uma via que vai chegar lá em Brasília, BR 153, e se eu te falar assim: olha, vai pela GO 060, será que você vai chegar lá em Brasília? Se é a BR 153 que vai te levar até Brasília, como que uma pessoa não sabe nem o que é fé, até um pensamento positivo, mas tudo em nosso sistema de crença é baseado na fé em Deus, na perseverança em Deus, a fé na soberania e na graça de Deus por nós, a salvação
da fé é a fé em Cristo, é centrada em Deus. Aí a pessoa começa a crer no seu pensamento positivo. Aonde essa pessoa vai parar? Se ele já está enganado desde o princípio da fé, aonde a trajetória de vida religiosa dessa pessoa vai levar ela? Se a Bíblia nos entrega as verdades e a pessoa pega uma distorção da verdade bíblica, aonde, eu pergunto, essa pessoa vai parar se ela está vivendo uma distorção daquilo que os apóstolos pregaram? Hoje eu estou pregando aqui e eu espero que vocês entendam o que eu estou pregando, a mensagem que eu estou trazendo como servo de Deus. Agora, já pensou se eu estou entregando uma mensagem, a pessoa entende tudo diferente e distorce? Já não é mais a mensagem que eu preguei, já virou a distorção, e é isso que o falso profeta faz. Pega aquilo que os apóstolos pregaram, sofreram para nos entregar, pega aquilo que Jesus pregou e sofreu, morreu por nós, distorce tudo para agradar os ouvintes, para agradar o público. Só que essas distorções já deixam de ser palavra de Deus e entra no campo da heresia. O que é heresia? Heresia no grego significa escolha, seita, opinião própria ou doutrina desviada. No contexto bíblico, é uma distorção da verdade de Deus que leva ao erro espiritual. Então, heresia pode ser uma distorção da palavra de Deus. Então, os apóstolos entregaram a palavra de Deus. Eu tenho que entender a palavra de Deus e viver. Essa é a fé que nos foi entregue. Se a pessoa ela passa a acreditar em uma heresia porque alguém distorceu, a pessoa está acreditando em uma distorção da palavra de Deus, distorção da doutrina bíblica, e passa a viver aquilo ali. Então, a vida distorcida. Olha, vamos um pouquinho à frente, agora falando sobre algumas outras questões também, e que nós estamos vivendo. E antes de ler, mas pode procurar aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 Pedro 2, 1. O que nós estamos vivendo é o que a Bíblia prediz. O próprio Judas falou aqui onde a gente leu. O que a mensagem de Deus já prediz, nós estamos vivendo. Então, Judas falou: olha, combata pela fé. Meu irmão, porque às vezes as pessoas podem até achar enjoado que eu falo muito sobre esse assunto aqui, mas isso é uma tentativa de combater para que as pessoas entendam a fé verdadeira, entendam a sã doutrina, porque não é brincadeira a vida espiritual, mas as pessoas têm achado nesses dias que é brincadeira, têm achado que tudo que é em nome de Deus está bom. Só que isso é um sinal do fim dos tempos. E para as pessoas que acham que tudo em nome de Deus está bom, aceite distorções da doutrina bíblica, aceite tudo quanto é tipo de distorções, e assim fique longe da mensagem verdadeira de Deus. Um evangelho distorcido ou um evangelho adulterado não muda a vida do ouvinte. Por isso que algumas religiões, eles têm um Cristo crucificado lá, que está lá como imagem, tem um monte de imagens, fala de Jesus, mas a vida de ninguém muda lá dentro, não é transformada. Outros falam, abre a palavra de Deus, estuda, mas distorce tudo. Fala que Jesus é um semideus, testemunho de Jeová. E a vida de quem vai alcançar o alvo?
distorções. Se eles negam os princípios fundamentais da fé, aonde eles vão parar acreditando nessas distorções? Os mormons, lê a Bíblia, fala da Bíblia, tem um livro paralelo, distorce, aonde eles vão parar? Mas infelizmente nós estamos vivendo em dias que nós não devemos preocupar simplesmente com testemunho de Jeová, mormons. Não, irmãos. Dentro da igreja, dentro das igrejas, tem distorções. Lógico que praticamente todas as igrejas podem ter heresia, só que há dois tipos de heresia. Vou dar um exemplo, né? Tem igreja que batiza criança e tem igreja que só batiza adulto. Quem está certo? Um dos dois vai ter que estar pregando heresia, uma distorção. Então, tem igrejas que são bíblicas, mas quando pega alguns pontos, ele vai ter algum tipo de heresia. Por isso devemos ficar com a Escritura, sempre com as Escrituras, sempre com as Escrituras, porque a Escritura, se você a entende, não há distorção. Agora a tradição da igreja pode distorcer. Agora o pior é a heresia de perdição. Não é porque alguém batiza criança que vai se perder por isso. Não é por causa de algumas questões que a pessoa se perde. Mas há heresias de perdição. Olha aqui, olha aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então há algumas heresias, algumas distorções bíblicas que já gera perdição. E eu acho muito interessante esse texto que fala que é uma heresia encoberta. Mais uma vez, é um engano. Vem encoberta para enganar. Ela não vem uma heresia clara que todo mundo vai entender que é uma heresia. Não, ela vai ser algo bem sorrateiro, encoberto, para enganar as pessoas e conduzi-las à perdição. Então há heresia sim de perdição, que leva a pessoa à apostasia. E lembrando aqui que um dos que nós vemos, uma das características da heresia é a distorção da doutrina. Distorção da doutrina bíblica. E o que mais nós vamos ver nas igrejas são isso, distorções, as pessoas distorcendo e criando cada vez mais heresias. E muitas dessas distorções a gente vai vendo que está criando heresia de perdição. Agora eu estava falando, o culto está ficando o quê? Antropocêntrico, o homem no centro do culto. O culto é para o homem. A música do culto é para agradar quem? O homem. As campanhas de prosperidade é para agradar quem? O homem. São distorções da Bíblia que negam a doutrina verdadeira e consequentemente estão negando a Deus. Heresias de perdições que as pessoas não
crente que morreu e como se ele estivesse falando em nome daquele que morreu. Aí depois que apertaram ele falou, não é isso, é porque é isso e aquilo. Mas são as loucuras que hoje a gente vê dentro das igrejas e o povo abraça, o povo aplaude e a igreja está cheia. Multidão. Hoje a grande marca do nosso período, igreja cheia, é quanto mais heresia tem lá dentro. É a grande marca da apostasia do final dos tempos. Então, a heresia de perdição, meus irmãos, e por isso eu tento, combato, às vezes pode ser enjoativo para muitos, porque eu estou guerreando para que a gente esteja dentro da fé verdadeira, a doutrina que os apóstolos nos entregou. Os apóstolos receberam de Deus, receberam de Jesus, e Ele nos entregou, porque eles se inscreveram. Não foi Jesus, Jesus não escreveu nada. Eles nos passaram aquilo que eles receberam. E hoje nós também passamos aquilo que nós recebemos dos apóstolos. E temos que passar com fidelidade. Fidelidade às Escrituras. Veja, às vezes algumas pessoas tão rápidas para pegar a Bíblia, ler, entender mais ou menos e começar a pregar aqui que nem entendeu. E com temor eu estudo para passar uma mensagem bíblica, porque eu não quero distorcer, eu não quero pregar heresia. Porque a heresia de perdição, tanto o pregador anuncia ela, distorcendo a palavra de Deus, e o pregador é uma pessoa que está se perdendo porque ele está dentro da heresia da perdição e está levando os ouvintes à perdição também. Então os ouvintes estão sendo encaminhados à perdição. E eu fico às vezes, eu estranho alguns que parece que a mente não consegue entender muitas coisas. Porque quando eu falo isso, alguns pensam, mas e tanta igreja pregando isso, será que Deus vai deixar esse pessoal se perder? Deus já entregou toda a trajetória da salvação. O pessoal se perde porque eles querem aquilo, eles querem heresia. Querem ir para uma igreja que tem imagem de escultura. Querem ouvir uma igreja que tem a teologia da prosperidade, que fala que você desceu tudo, você vai ficar rico. Eles querem isso. E aí os hereges pregam que eles querem ouvir antropocêntrico, voltado ao homem. Ah, você quer ficar rico? Dá seu tudo aqui. Venha. Faça a campanha do tal coisa, você vai ficar rico. E as pessoas querem ouvir, vão de multidão para lá. Então, a realidade é que as pessoas estão ouvindo aquilo que eles tanto querem ouvir. Também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, 2 Timóteo 3, 13. 2 Timóteo 3, 13. Bem, vou estar lendo aqui. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, eles vão estar perdidos e vão fazer as pessoas perdidas para ele. Eles enganam ele, faz eles perderem porque ele está enganado. Você acha que uma pessoa que está dentro de uma seita herética, indo para o caminho da perdição, ele não está com
2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou cobiças. Não suportarão a sã doutrina. Não suporta, irmãos. Por que a igreja que prega a sã doutrina está vazia? Porque a maioria não suporta a sã doutrina. E eles amontoarão um monte de doutores na Bíblia. Só que esses doutores são doutores de heresias, doutores de distorções das Escrituras, e vão pregar coisas maravilhosas para esse povo que não suporta essa doutrina ouvir. E eles vão ficar em êxtase por essas doutrinas, falsas doutrinas. E é isso que nós vemos nos dias de hoje. No final dos tempos não suportarão a sã doutrina. Falei do pastor, e eu comecei a explicar sobre fé para ele, que aqui que ele estava falando era pensamento positivo. Ele não aguentou e me bloqueou, acabou a amizade. Uma coisa simples levou um pastor a perder a amizade comigo. Também em 1 João 4, versículo 1. 1 João 4, versículo 1. A carta de 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Se na época do apóstolo João vivo, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado de Jesus, se na época do apóstolo ou dos apóstolos, já os falsos profetas estavam aí andando no mundo, e muitos irmãos estavam ouvindo aqueles falsos profetas, imagina hoje. Então fala para provar. E como que você prova? Lembra dos bereanos? Eles ouviam o que os apóstolos estavam pregando e analisavam onde? Nas Escrituras. Então provar não é ficar vendo se a irmã me revelou algo, vou ver se vai acontecer ou não. Não. Provar, para a pessoa provar, ela tem que conhecer a Escritura. Por isso que tem que entender a Escritura. Guardar a fé é você entender, para que ninguém te tome ela. E como que toma a fé de uma pessoa? Pega a sã doutrina, distorce ela, a pessoa troca. Joga a sã doutrina fora, como Eva fez, e pega a distorção da serpente e coloca lá no coração. Aí daqui a pouco aquela pessoa que acreditava na sã doutrina está acreditando na heresia e vivendo heresia. Então provar é você pegar o que está sendo dito e levar até as Escrituras. Não falo para levar até nenhum outro livro, nenhuma outra crença, nenhuma placa de igreja, nenhuma outra denominação. É para levar até a Escritura, analisar, e para isso eu tenho que entender. Por isso eu amo tanto estudar a Escritura. Eu leio muito livro, mas a maioria dos livros que eu leio é para entender melhor a Escritura. Porque eu não posso enxergar a minha fé pelos olhos de um intérprete bíblico, mas eu quero entender a Escritura, e por isso eu estudo cada vez mais para entender mais a Escritura. E para você ver, meu irmão, o diabo é enganador, ele não é bobo.
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui diz, ele engana todo mundo. O mundo é enganado por Satanás, a antiga serpente. E como que ele engana? Ele faz isso. Vamos lembrar, nós só somos enganados por algo que parece. Se eu compro um tênis Nike, da Nike, só que parece muito, eu compro e um especialista vem e fala assim, esse tênis é lá da China e ele é falsificado. Mas parece. Então Satanás, ele engana com crenças. Escute isso aqui, olha, as pessoas, elas são enganadas nas religiões. Vou dar um exemplo, o João de Deus, né, que eu falo João do Capeta. Vinha gente dos Estados Unidos, de fora do Brasil, para ir lá fazer os rituais com ele de cura. E muitos eram curados. Muitos recebiam sinais lá. Mas aquele ali que era milagre, sinais, era da parte de Deus ou da parte do maligno, da serpente? O maligno queria reforçar aquela crença daquele povo no espiritismo, que ele falava que descia dele, do médico, não sei das quantas, lá o espírito. Então o diabo engana as pessoas reforçando as crenças erradas. Então por isso que, como no Brasil tem o espiritismo, a pessoa vai lá no espiritismo e o diabo, os demônios, dão um jeito de incorporar e manifestar algo ali para enganar uma pessoa que vai lá ter um recado de um ente que morreu. E a crença daquela pessoa então vai fortalecer naquele engano. Então dentro da igreja às vezes tem pessoas que revelam o futuro da pessoa e acertam. E às vezes a pessoa é um falso profeta, uma falsa profetisa, mas naquele momento acertou. E aquela pessoa tem uma doutrina toda errada, que pode sim ter um profeta verdadeiro, mas eu estou falando dos falsos. E a pessoa vai seguir tudo que aquela pessoa falar cegamente por causa daquele sinal. Então o inimigo, ele reforça as crenças erradas, engana as pessoas com o erro, com as crenças que vai tomar o lugar da sã doutrina no coração dos homens e das mulheres. E assim vão surgindo novas crenças, novas doutrinas. Tira do coração da pessoa. Uma pessoa uma vez falou para mim e para minha esposa assim, que ela tinha ido na igreja católica e feito uma campanha lá com o marido. O marido estava com AIDS. Essa pessoa é conhecida nossa há muitos anos. E ela falou, olha, meu marido foi depois lá, fez o exame e deu negativo. Vai tirar da cabeça dessa pessoa que ali prega uma heresia maligna. Só um milagre soberano de Deus. Então o inimigo, ele vai gerando crenças e ele engana o mundo aí nas suas crenças erradas. Então o mundo começa, para que eu preciso de igreja? Eu não preciso de igreja. Para que eu preciso ficar lá cultuando de domingo a domingo, no meio de semana? Para quê? E o inimigo vai fortalecendo as crenças enganosas do mundo e vão sendo pessoas que vão se perdendo. Até mesmo crenças de não acreditar em Deus, né? A pessoa começa a olhar os problemas do mundo e falar, se o mundo tem tanto problema, então Deus não existe. Então o inimigo, ele engana as pessoas por suas crenças. E às vezes são essas crenças que essas pessoas
fosse fé, mas fé são as doutrinas entregues para nós por intermédio dos apóstolos. São as doutrinas bíblicas. Fé é a firmeza em Deus e na sua palavra, firmeza em Jesus Cristo e sua palavra. Também Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 14, diz assim: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, que recebesse a ferida da espada e vivia. Então olha só, olha, o mundo vai ser enganado pelo anticristo. Por quê? Por causa de um sinal. Ele recebe um golpe na cabeça, ferida de morte. Falso profeta entra em ação. Falso profeta vai lá, faz algo e simula que, como Jesus morreu e ressuscitou, agora também o anticristo morre e ressurge. E o povo, por causa do sinal, vai ficar deslumbrado e se entregar ao anticristo. Então, o falso profeta vai fortalecer uma falsa crença no povo. E esse povo vai achar que o anticristo é o Cristo deles, o Salvador deles. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então o povo recebeu a marca da besta por causa de quê? Por causa dos sinais que o falso profeta fez na presença deles e do anticristo. Então, por causa dos sinais, eles vão acreditar no falso profeta, no anticristo, e vão adorar a besta, que é o falso profeta, que é o anticristo, melhor dizendo, e receber a marca. E estão se perdendo aqui por causa do fortalecimento do engano. Então o diabo, ele fortalece o engano. Hoje as pessoas olham muitos sinais também. O fulano faz sinal. O fulano tem que ser de Deus, porque ele faz esses sinais. Isso é um sinal do final dos tempos. Que os falsos profetas, que o falso profeta faria sinais, se possível enganaria até os escolhidos. Está isso lá em Mateus 24, coloca lá, velho. Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, muitos serão enganados pelos falsos profetas dos últimos dias. Então temos que conhecer a nossa fé, guardar nossa fé. Judas, eu vou voltar só para a gente encerrar com o versículo que a gente já leu. Judas 3, Judas capítulo único, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então essa fé que foi entregue aos santos precisa de batalhar
e é o que estamos fazendo aqui. Batalhar para guardar ela, para não ser seduzido pela maioria que nos nossos dias estão seguindo as heresias. E essa fé nos foi entregue pelo sangue de muitos, inclusive do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente dele. A doutrina verdadeira. Sempre houve essa guerra. Olha no Antigo Testamento, vai ter verdadeiros profetas e falsos profetas. Olha na época de Jesus, o que acontece? Jesus pregando a verdadeira doutrina, a sã doutrina, o que acontecia? Aparecia alguém, um fariseu, uma doutrina diferente. Aparecia um saduceu, aparecia um doutor da lei. Sempre houve essa guerra, irmãos. É a guerra pela mente das pessoas. É a guerra pela mente, porque se você acreditar errado, você vai parar no lugar errado. Se você acreditar no verdadeiro, no certo, você vai parar no lugar certo. Se você pegar o caminho errado, não tem como você encontrar o caminho certo. Você vai caminhar pelo erro. Então essa guerra está ainda entre nós, nos nossos dias. Mas as pessoas, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não sou enganado. Irmãos, isso é uma maior tolice que eu já ouvi. Alguns falam assim, não, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não posso enganar. Adão e Eva não tinham o Espírito Santo, não, meus irmãos. Eram perfeitos. Eram perfeitos. Falavam com Deus, assim, olha, sem limitação. E foram enganados. Aí, quando a gente pega vários textos que falam, olha, no final dos tempos, o Espírito diz à igreja, ou seja, quem está orientando a igreja é o Espírito. No final dos tempos, muitos falsos profetas enganaram muitos com doutrina dos demônios. O alerta, o Espírito já está dando. O Espírito já livra, nos ligando a Escritura, falando, olha, conheça a Escritura, porque no final dos tempos vai surgir vários falsos profetas. E os demônios vão usar eles para enganar as pessoas. Então que Deus nos dê graça, irmãos, que a gente consiga guardar a fé, que a gente consiga também levar outras pessoas a entender essa fé verdadeira, que é a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Fico vendo, tem algumas pessoas, ele vai numa igreja por causa do sinal. Ela corre, vou ali porque ali revela. Não vou naquela igreja que é boa, que ela vai ter cura. Eu vou naquela outra igreja que ela é maravilhosa, lá vai ter a campanha da prosperidade. Não vejo quase ninguém falando, olha, eu vou naquela igreja porque lá eles estão lutando pela sã doutrina. E pessoas que às vezes me ouvem aqui anos, saem e vai para uma igreja toda herege. Eu falo, pensa comigo mesmo, olha, o que é isso? Ficou tanto tempo ouvindo, mas não acreditou em nada que eu ensinei. É de assustar, irmãos, a capacidade que as pessoas têm de buscar o engano. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve sempre a estar na sã doutrina. Amém? Vamos orar para Deus nos dar graça, para Deus nos guardar na presença dEle.